Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos começar a aula da semana, a aula 16. Essa semana a gente vai entrar no texto de divulgação científica, né? Que é um estilo de texto mais informativo, com dados mais específicos, uma linguagem muitas vezes um pouco mais técnica, dependendo da informação que a gente traz, né? E ele tem algumas características que são baseadas em outras informações. Então, antes de eu escrever um texto de divulgação científica, eu preciso ter feito uma pesquisa, tá? Que pode ser feita, por exemplo, por um laboratório, pode ser feita numa universidade. Eu vou ter vários segmentos que podem estar fazendo essa pesquisa e a partir daqueles dados, daquelas informações, é que eu vou trazer aquelas informações. Para que serve o texto de divulgação científica? Para eu apresentar aquela pesquisa que foi feita. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo agora dessa pandemia aí do Covid, né, do coronavírus. Existem várias pesquisas sendo feitas aí pelo mundo sobre a vacina, sobre a eficácia das vacinas, sobre como que as pessoas se contaminam, os cuidados que as pessoas devem ter. Vocês lembram que no começo existiam algumas formas de cuidado, alguns pensamentos sobre a forma de transmissão e ao longo do tempo, né, conforme eles foram compreendendo a doença, essas formas e essa compreensão, na verdade, de como que era o funcionamento desse vírus foi se modificando. Como que eles fazem isso? Eles fazem isso através de pesquisas. E essas pesquisas são divulgadas por meio desses textos de divulgação científica. Existem revistas específicas, jornais específicos, em que um pesquisador ou um grupo de pesquisadores pode estar colocando as suas informações através de um texto para que o mundo todo tenha acesso àquelas informações. É claro que existem fontes de pesquisa um pouco mais sérias e outras que as pessoas não levam tão a sério, tá? Existem as fake news, quer dizer, as pessoas colocam uma informação lá dizendo que é um texto de divulgação científica, mas não é. Na verdade é o fulano da esquina lá que leu alguma coisa no jornaleco, né, do bairro, e coloca um texto lá na internet e fala que leu em determinado lugar. Então é importante saber de onde veio essa informação, se ela realmente é uma informação segura, tá? Se ela tem uma fonte segura, tá? Porque quando se fala de doenças e de algo que vai mudar a vida das pessoas, é importante a gente saber se aquela pesquisa é realmente uma pesquisa séria, tá? Então vamos às características desse texto. Num texto de divulgação científica, claro que eu vou ter textos que são específicos para um determinado grupo de pessoas, por exemplo, para médicos, pesquisadores, farmacêuticos, né? E eles vão ter um tipo de linguagem técnica. Mas o texto de divulgação científica que a gente está falando aqui é aquele que é publicado num jornal em que todas as pessoas, em qualquer pessoa comum, vai ter acesso, tá? Então ele precisa ter uma linguagem clara e ele não pode expor a opinião de quem escreveu, tá? Ele precisa estar sempre, a gente vai perceber que a gente vai ter vários verbos aqui em terceira pessoa, então o texto é escrito de forma impessoal, não é a opinião dele, porque ele está apresentando dados científicos, então ele não pode falar o que ele pensa, ele tem que apresentar os fatos, o que foi pesquisado, como que ele chegou àqueles dados estatísticos, tá? Então é a realidade, não é o que ele pensa, o que ele acha, é o que realmente aconteceu, tá? Então essa linguagem precisa ser clara e impessoal, eu não posso colocar minha opinião aí, tá? Então a gente vai ver que nesse texto nós não vamos ter gírias, essa linguagem popular é uma linguagem mais, apesar de ser bem clara, é uma linguagem mais formal, a gente não vai ter figuras de linguagem, né, porque as informações precisam estar bem claras, não dá para eu colocar uma informação e deixar que as pessoas interpretem o que elas quiserem, não. É algo científico, uma pesquisa científica, então precisa estar bem claro. É isso que está escrito, é isso que quer dizer, tá? Não tem figura de linguagem, nem redundância, nem analogias, nem nada disso, tá? Sempre você vai encontrar nomes de pessoas, que da onde foram tirados aqueles dados, né? Quem comprovou a eficácia daquela pesquisa, quem está apoiando aquela pesquisa, por quê? Porque isso mostra que é uma pesquisa séria, tá? Essa utilização dos nomes das pessoas que fizeram parte da pesquisa sempre é muito importante, porque mostra a seriedade dela, tá? E quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Eu posso estar utilizando e colocando, divulgando esses textos em várias plataformas diferentes. Posso colocar isso em plataformas específicas da internet, em jornais, em revistas, em livros, né? Aí vai variar, na televisão mesmo, né?
através de documentários, por exemplo, tá? Então tem várias formas de eu estar apresentando essas informações. Em relação à estrutura desse texto, tá? Ele vai sempre apresentar lá vários parágrafos. Dentro desses parágrafos eu vou ter primeiro a apresentação do assunto, quer dizer, do que eu estou falando, qual é a pesquisa, o que foi feito, por que está sendo falado sobre isso, né? Ele pode fazer comparações, né? Por exemplo, o Covid aqui no Brasil está se desenvolvendo de uma determinada forma. Lá na China aconteceu de outra forma. Então ele pode estar fazendo comparações entre essas informações diferentes, tá? Dados estatísticos, geralmente a gente vai encontrar muito nesse tipo de texto, né? Até para comprovar que realmente a pesquisa é real, que ela aconteceu de verdade, né? E as relações de causa e efeito. Então, o Covid começou lá na China. Por que ele se espalhou? Então, essas informações precisam estar claras lá quando eu faço a leitura do texto, tá? Então, o texto de divulgação científica é um texto simples, não é um texto complexo, né? Em que você vai ter uso de argumentos e tudo mais. É um texto, basicamente, que você tem informações de forma... vai ter lá informações apresentadas de forma clara, tá? Desculpe que hoje eu tô a voz tá meio enroscada, não sei o que tá acontecendo. Tava gravando a aula do 8º ano e toda hora eu fiquei me enroscando, mas tudo bem, acontece. Então, é um texto que vai ter informações claras, né? E essas informações vão estar sempre tendo que ser comprovadas. Eu preciso provar, através de uma pesquisa, e de onde veio essa pesquisa, e de quem pesquisou, que aquilo é realidade, porque é algo científico, né? Não é o achismo das pessoas. Então, eu preciso estar sempre provando aquilo que eu estou dizendo. Mas ele basicamente é um texto simples, né? Porque um texto que você vai ler, por exemplo, na revista Super Interessante, na revista Isto é um público normal, não é um cientista que vai ler, é o povão que vai ler aquilo lá. Então precisa ser claro também, apesar de eu ter essas informações científicas, ela não pode ser uma linguagem muito difícil, para que todas as pessoas consigam ter acesso àquele assunto, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. Na sequência aqui do vídeo, a gente vai estar analisando algumas partes dessas que eu falei aqui do texto, para que vocês possam estar entendendo ali nos slides como é que isso acontece, para ficar mais fácil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Boa semana para vocês, bom estudo. Até semana que vem. Tchau! O texto que a gente vai analisar, o título é Divulgação Científica e Avanços Tecnológicos. A autora é a Gloria Cranes. Aí nós temos a apresentação do tema, já no primeiro parágrafo. Os avanços tecnológicos afetam a sociedade ao ponto de alterar a maneira de vida ao seu redor, e o divulgador científico sente essas transformações em sua vivência social. A reflexão em torno dessas mudanças tem gerado grupos antagônicos, quer dizer, pessoas que pensam diferentes, favoráveis ou contrários ao uso generalizado das conquistas alcançadas, mas é inevitável a transformação social, fator este que transparece na linguagem cotidiana. Então a gente percebe aqui que o tema central do texto é mostrar como que esses avanços tecnológicos estão afetando a vida cotidiana das pessoas, como é que isso está transformando o ser humano e a sociedade como um todo. Aí aqui nós vamos ter a apresentação de uma daquelas características que eu já citei anteriormente, que é o nome dos pesquisadores, para poder comprovar aquilo que ele está dizendo, né? A constatação deste fenômeno social é discutido tanto por autores ligados à escola de Frankfurt, como por franceses como Pierre Lévy e o americano Nicolas Negroponte. Então ele cita de onde ele tirou essas informações para poder estar colocando aqui no texto dela, né? Aqui nós temos o exemplo de uma citação para Pierre Lévy. Na época atual, a técnica é uma das dimensões fundamentais onde está em jogo a transformação do mundo humano por ele mesmo. Aqui nós temos o uso da comparação, ele já tinha citado outros autores, né? Então ele cita um outro autor para que a gente possa comparar os pensamentos desses pesquisadores. Negroponte assinalou como as comunicações de massa foram diretamente atingidas pelo uso da informática, formulando propostas inovadoras que afetaram definitivamente a realidade jornalística, portanto, do jornalismo científico e da divulgação científica. Então ele mostra como que essa tecnologia foi mudando até a própria maneira de apresentar as informações, né?
E por último, a gente tem a utilização dos verbos no presente do indicativo e de forma impessoal, né? Então não é a opinião dele, é aquilo que ele leu e as informações que ele buscou para poder estar colocando no texto. Quando discute ciência e tecnologia, Habermas, que já é um outro autor, afirma que o conhecimento científico seria produzido numa sociedade determinada, quer dizer, então, num determinado grupo de pessoas, né? Que condiciona seus objetivos, seus agentes e o seu modo de financiamento. Então, a gente tem os verbos ali que estão em vermelho: discute, afirma e condiciona, que são os verbos do indicativo. É isso, pessoal. Boa aula!